Não, você não tá no lugar errado. Seja muito bem-vinda ao Papo Posicionado. Oi, ladies! Eu tô tão feliz de estar aqui hoje com vocês. O Papo Posicionado, ele é um videocast e foi criado para que eu pudesse falar. O objetivo aqui é que a gente aborde não apenas posicionamento e marketing, mas que a gente também fale sobre assuntos que circundam a vida da mulher moderna. Negócios, finanças, relacionamentos, tudo que envolve a vida de uma mulher que também é uma profissional. Uma das principais razões também de eu querer muito criar um podcast é que eu sou muito reflexiva. Eu penso muito e eu acho que o Instagram e TikTok, todas essas ferramentas de vídeos rápidos, eles não permitem que eu me expresse da maneira que eu gostaria. Então lá a gente tem que ficar pensando muito em gancho, gatilho, em deixar a informação o mais objetiva possível. E assim, eu sou uma pessoa que eu sou do devaneio, sabe? Eu vou pensando e eu quero falar, eu vou refletindo, o que me der na telha eu gostaria de estar compartilhando, como se fosse uma conversa mesmo. Eu sinto muita falta disso, de um ambiente em que eu possa simplesmente ser eu, conversar, falar o que eu penso. E não só falar o que eu penso, mas também escutar o que vocês têm a dizer sobre aquela reflexão ou aquele assunto que eu tô trazendo. Eu quero muito que esse projeto ele evolua para que a gente consiga ter convidados, trazer debates e ir crescendo cada vez mais, porque eu penso grande. Mas a grande maioria dos episódios, eles vão ser assim. Eu comigo mesma e vocês do outro lado. Vocês já devem ter reparado que por aqui vocês não são as besties, vocês são as ladies. Essa é uma maneira da gente separar um pouco, até porque nem todo mundo que me segue no Instagram vai me acompanhar aqui no podcast. Que a propósito, o meu Instagram é Caroline Hernandes. Então não necessariamente quem é best vai ser lady e quem é lady vai ser best. Ficou claro? Porque lá no Instagram as minhas seguidoras são minhas bestes. E eu quero muito que a gente consiga ter um dialeto próprio aqui. Eu escolhi a palavra ladies porque significa damas. E assim, gente, se tem uma coisa que eu amo é ser mulher. Eu acho que a gente se movimenta no mundo de uma maneira muito única. Na carreira, na família, em todos os lugares que a gente passa. Ser mulher é realmente ter um superpoder. E eu coloquei, inclusive, na construção da marca, que esse é um podcast feito para mulheres ambiciosas e equilibradas. Eu acredito muito que as ladies, elas são donas da própria história, com classe, com inteligência e com estratégia. Então, se você tá aqui, sinta-se privilegiada, porque você com certeza é uma lady. Não que a gente não tenha nossos momentos, tá? Porque eu tenho os meus sempre. E aos poucos, a gente vai pegando intimidade, vocês vão ver. Como eu tô começando isso aqui de primeira viagem, eu separei umas perguntas para me nortear. Então, uma das perguntas que eu deixei aqui foi o que vocês podem esperar desse espaço. Como eu falei para vocês, ele é um espaço para ser freestyle mesmo, para eu poder conseguir falar o que eu penso sobre diversos assuntos e trazer tópicos relevantes sobre marketing, posicionamento, desenvolvimento pessoal, mentalidade e tudo o que circunda a vida da mulher moderna. Muito do que eu vou falar aqui é baseado nas minhas próprias opiniões, nas minhas próprias experiências. Então, assim, você pode concordar, você pode discordar de mim. Eu acho que essa aqui é uma mesa que é para ser livre, é pra gente se conectar. E agora, pulando um pouco de toda essa introdução, eu quero falar sobre a gente começar os nossos projetos sem estar pronta. Se vocês observarem, eu não tenho um cenário perfeito. Eu adquiri o básico para eu poder começar, que foi um microfone, porque eu queria um microfone um pouco característico de podcast. Não queria usar aquele microfone de lapela, que nem tem cara de podcast. Então eu fiz um pouco de questão de ter um microfone que tenha, assim, aquela carinha de podcast. Comprei essa luminária aqui para poder dar um charminho e a cadeira eu já tinha. Era do meu quarto, agora veio pro meu escritório. De resto, como vocês podem ver, a gente ainda não tem muita coisa. Até a minha sala ali atrás, se vocês olharem bem, tem um fio pendurado, porque nem o lustre a gente colocou. E como eu queria muito que o podcast tivesse uma pegada mais intimista, eu não liguei nem um pouco de fazer na minha casa, com o que eu tenho, da maneira que eu podia nesse momento. Eu podia sim colocar uma série de empecilhos para não estar gravando esse episódio aqui agora.
Mas se tem uma coisa que eu aprendi na minha vida, é que os meus projetos eu preciso simplesmente começar. Que o movimento, ele vai trazendo as coisas para nossa vida. A gente faz o caminho caminhando. Então, é muito importante a gente dar o primeiro passo, a gente dar um start. Se eu tivesse esperado para ter tudo perfeito, esse episódio ele nem existiria. Então, eu vou confessar para vocês que esse nem ia ser o tema desse primeiro episódio. Só que eu refleti tanto nisso, nessa importância da gente, sabe, colocar o pé e acreditar que as coisas elas vão fluindo, que eu precisei trazer isso pra cá. Todas as vezes que a gente tenta se planejar demais para fazer alguma coisa, a gente, na verdade, só tá procrastinando. Porque tudo que a gente não executa não gera resultado. Nenhuma ideia, nenhum projeto no papel, ele vai trazer algum tipo de resultado pra gente. E quando a gente executa, por mais que não seja da maneira mais perfeita, da maneira que você idealizou na sua mente, porque nunca vai ser como você idealizou, aceite, chore, mas nunca vai ser como você idealizou, pelo menos você vai ter a chance de colher algum resultado. Mas a maioria de nós tem medo do fracasso. Essa é a verdade. A gente pensa que quanto mais a gente planejar, os erros não vão acontecer. Mas eles vão acontecer. Não importa se você está se planejando 3 meses ou 30 dias. Você vai errar. Então, se você que está aí do outro lado tem guardado uma vontade, uma ideia há muito tempo, faz alguma coisa. Para de ficar esperando. Por que não agora? Chega de criar desculpas para você não fazer o que você quer. Eu sei que às vezes você pode olhar do outro lado e pensar: ai, Carol, mas para você é muito fácil. Você tem condições, você tem mais recursos do que eu. Eu sei que ninguém vive em meritocracia aqui. Nós partimos de pontos completamente diferentes. Eu posso ter mais recurso que alguém, alguém pode ter mais recurso que eu. Natural isso, infelizmente, esse é o mundo que a gente vive. E em algum momento eu vou ter a oportunidade de contar mais da minha história para vocês. Mas enquanto isso, o que eu quero dizer para vocês é que se vocês se apegarem em fatos, porque isso é fato de que nosso país é desigual. É fato de que não tem como você se comparar com alguém que tem mais recursos que você, com alguém que tem uma estrutura familiar diferente da sua. Não dá, é injusto com você. Demais. Então, olha para sua própria história e a partir de hoje esteja competindo com você mesma. Faz o que você pode com os recursos que você tem e começa com o que dá, sabendo que não vai ser perfeito. Se ficar olhando o que as pessoas estão fazendo te deixa ansiosa, te deixa nervosa, te faz se sentir incapaz, para de olhar. Bloqueia, oculta, só não deixa de agir. Então faz o seguinte, você vai pegar um papel agora. Pega lá o papel. Tô te esperando pegar o papel. Pega uma caneta também. E aí, você vai pegar, você vai anotar o passo a passo do que você precisa fazer para tirar a sua ideia do papel. E aí, pode ser que você coloque um monte de coisa que você não tem como comprar ou fazer nesse momento por alguma razão. Mas eu aposto que a maioria das coisas que você vai colocar, ela depende única e exclusivamente da sua ação, da sua boa vontade de fazer. Porque a maioria das coisas que a gente tem que fazer depende mais da gente ter boa vontade do que da gente comprar alguma coisa. E eu falo isso pra vocês, mas isso se aplica pra mim, porque eu sou esse tipo de pessoa também. Eu também fico assim, mas não, preciso comprar X coisa. Não, preciso comprar... Quase que isso aqui não saiu, gente. Eu tô falando muito sério pra vocês. Quase que isso aqui não saiu, porque... eu queria um cenário lindo, eu queria um painel de LED escrito papo posicionado, eu queria tanta coisa, eu queria contratar gente para me ajudar, mas não, eu vou fazer sozinha, eu tô começando isso aqui sozinha, é o meu projeto, é a minha vontade e eu tô tirando do papel e isso me deixa orgulhosa,
porque eu prometi pra mim e eu tô fazendo. Então, faz o que você se prometeu. Faz isso que eu tô te falando. Escreve no papel, passo a passo, o que você precisa fazer. E se tiver alguma coisa que dependa de um recurso que você não tem, risca. Vê o que você pode improvisar. Não se apega no que você não consegue fazer, no que não depende de você. Combinado? Eu quero muito que você comente aqui, inclusive, o que você vai tirar do papel hoje. O que você está postergando, que você fica adiando, esperando o momento perfeito. Comenta aqui. Eu vou querer saber, vou querer te ajudar. Eu até coloquei aqui, né, uma pergunta para mim mesma, porque eu botei perguntas para mim mesma aqui. Você teve medo ou insegurança antes de começar? E é óbvio, gente. É óbvio que eu tive. Sabe, a gente fica com medo porque enquanto eu tô aqui no meu próprio quartinho gravando, eu tô protegida, né? Depois que eu colocar isso aqui no ar, eu não tenho controle nenhum. Pode ter gente que vai assistir, vai rir, vai debochar. Pode ter gente que vai assistir e vai achar o máximo. E assim, a gente tem que se apegar no que é bom, não no que é ruim. Então, tudo na vida é 50-50. A gente só vai saber se a gente for lá e fazer. E se você tem uma vontade no teu coração, eu sempre digo, não vem por acaso. E bem, antes de eu me despedir, eu vou me apresentar bem brevemente, porque era até para eu ter feito isso lá no começo, mas como aqui a gente não tem regra, a regra tá sendo nossa, eu vou me apresentar agora. Meu nome é Caroline Hernandes. Eu tenho 30 anos, moro em Campos dos Goytacazes, uma cidade do interior do Rio de Janeiro. Eu sou engenheira por formação, mas há mais de 2 anos eu trabalho com posicionamento digital. Eu amo criação de conteúdo, eu amo o fato de que a gente pode construir um universo ao redor do nosso nome, ao redor de quem a gente é, colocando a nossa autenticidade com todo o nosso coração no mundo. E é por isso que eu tô aqui hoje. E é por isso que eu construo tudo que é associado à minha marca, à minha empresa. Eu tenho um estúdio de conteúdo, o podcast, a minha mentoria de posicionamento digital. Tudo é muito a minha cara, tudo é feito, pensado a longo prazo, no que eu quero conquistar através da minha própria marca pessoal. E a gente vai falar muito disso aqui no podcast também. Se você nunca ouviu falar de posicionamento digital, isso aqui que você está vendo é uma estratégia para o meu próprio posicionamento digital. É algo que eu acredito que pode alavancar a minha marca. É algo que eu acredito que pode me conectar muito mais com todas vocês. Mas posicionamento é algo muito mais profundo, muito mais complexo. E eu quero trazer um episódio só para a gente discutir sobre posicionamento. Porque ele, sem sombra de dúvidas, é determinante na construção de toda a marca, inclusive a sua marca pessoal. Agora eu vou me despedir para esse episódio não ficar muito longo. A gente se encontra todas as terças às 10 horas no Spotify e no YouTube. Eu vou ficar muito ansiosa por esses encontros. E assim, em breve eu quero ter 2 episódios por semana. Só não coloco ainda, porque, né, gente, tô fazendo tudo sozinha, então vamos com calma. Mas assim, eu tô tão empolgada com isso aqui, vocês não fazem ideia. Se você gostou, me deixe um comentário. Eu ainda não sei como nada funciona. Eu acho que dá pra comentar no Spotify, dá pra comentar no YouTube. E se você quiser, deixe uma DM pra mim também no Instagram. Eu vou ficar muito feliz de ver que já tem gente vindo daqui pro meu Instagram. Quero saber o que vocês acharam, quero saber se vocês fizeram o que eu pedi pra vocês, porque eu tô aqui pra ser aquela amiga que cobra, tá? Que não passa a mão na cabeça, não, que cobra. Porque eu quero o seu bem. Eu quero que esse seja o nosso espaço seguro, de crescimento mútuo, que a gente seja, como eu disse lá no início, ambiciosa, mas também equilibrada. Porque a vida sem equilíbrio, ela fica pesada. E nossa, a gente vai ter muita coisa para conversar aqui ainda. Se você tiver, inclusive, sugestões de temas, deixa aqui, que eu vou amar ver o que vocês já estão pensando para o nosso novo espaço. Muito obrigada por passar esse tempo comigo e eu vejo vocês na semana que vem. Beijo!